Vocês estão bem, amados? Amém? Amém? Vocês estão confortáveis? Glória a Deus, né? Amém. Amados, eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós passamos por lutas, por dificuldade. Quantos de vocês aqui não passam por lutas e por dificuldades? Levanta a mão que eu quero conhecer você. Olha, ninguém. Todo mundo passa por lutas e por dificuldades, não é isso, querido? Todos nós passamos por lutas e por dificuldades. O problema maior é quando essas lutas e essas dificuldades nos paralisam. Esse é que é o problema. O problema, amado, é quando nós estamos frequentando a igreja, nós estamos caminhando com o Senhor, estamos nos enchendo da palavra, aprendendo um pouco mais a cada dia, e quando uma luta se levanta, eu paro. Aí eu desanimo, aí eu não quero mais saber dessa história de ser cristão. Eu vim dizer aqui hoje para vocês, amado, que a vontade do Senhor não é que a gente fique paralisado nesses problemas. Muito menos que a gente fique olhando para eles, admirando quão grande eles são. Deus quer que a gente voe. Deus quer que a gente, apesar das lutas, das dificuldades, Deus quer que a gente continue dando fruto. Deus quer que a gente continue a multiplicar. Zeca, eu não estou entendendo nada que você está falando. Vocês estão com o boletim na mão, amém? Acompanhe comigo, por favor. Efésios 3:10. Diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vocês podem repetir esse versículo, por favor? 1, 2, 3 e... Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém, amados? Então, queridos, o ponto que nós vamos estar vendo hoje, vocês têm o título da mensagem aí. Qual é o título da mensagem que está aí hoje? O canal abençoador. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus quer que você continue sendo um canal de Deus. Um canal onde vai passar a bênção de Deus. Um canal onde vai passar a unção de Deus. E você atinja a outros. Estão conseguindo entender, queridos? Eu vim dizer para vocês também, querida, que hoje que Deus te ama. Amém, amados? Deus te ama. Deus nos ama, amado, tremendamente. Zeca, se Deus me ama, por que eu passo por tanta luta e tanta dificuldade? Queridos, Deus provou o próprio Filho. Você quer crescer? Você quer ser abençoado, amém? Tem que ser provado. Vocês sabem o que acontece com o ouro? Para que ele seja aprovado, para que ele seja apto a ser vendido como ouro, ele tem que passar pelo fogo. Ele tem que ser provado. Quando passa pelo fogo, ele é purificado, as impurezas ficam à parte, e aí fica o ouro puro. Você está entendendo, igreja, por que você passa por luta e por dificuldade? Toca o seu irmão do lado com muito amor e fala assim: você está começando a entender, querido? Amém? Acompanhe comigo, por favor, querido. Romanos
o capítulo 11, do versículo 33 e diante. Veja como é maravilhoso o nosso Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, queridos? Veja que Deus maravilhoso. Nós temos pregado aqui, amado, todo domingo. Nós temos falado que o homem, no princípio da criação, no princípio de tudo, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um certo ponto ele se desconectou de Deus. Ele se tornou o que a palavra diz que a gente já vem vendo durante as semanas. A palavra em hebraico é kelalá. Kelalá significa separado, desconectado. Como consequência, o homem passou a ser nakav. Nakav significa uma pessoa passiva de ser atingido. Então, o homem se desconectou de Deus. Por ele ter se desconectado, ele passou a ser uma pessoa vulnerável a ser atingida pelo inimigo. Estão entendendo, igreja? Mas aprove a Deus, querido. Aprove a Deus derramar da sua sabedoria, além de reescrever a nossa história e nos reconectar ao Pai, após isso derramar da sua sabedoria sobre nós. Além de derramar da sua sabedoria sobre nossas vidas, Ele quer que a gente seja canal e a gente transmita essa sabedoria a outros. Estão entendendo? E o canal escolhido, querido, escreva no seu boletim, por favor. O ponto 1, canal escolhido pela igreja. O canal que Deus escolheu foi a igreja. O canal que Deus escolheu foi algo que passa. Foi algo que é frágil. Algo que não é perfeito. Mas aprove ao Senhor nos escolher para sermos canal. Ele usa a igreja. O problema está quando a gente não sabe o que é a igreja. A gente pensa que igreja é prédio. E muitas vezes a gente fala, eu hoje vou à igreja. A gente consegue entender quando a pessoa fala, eu vou à igreja porque eu vou a um local onde os irmãos estão reunidos e ali está a igreja. Mas se a gente olhar no Velho Testamento, e se você olhar também no Novo Testamento, você vai ver, amado, que não existia, principalmente no Velho Testamento, não existia essa palavra igreja. Não existia essa palavra igreja. Essa palavra, amada, igreja, no grego, ela é eclésia. Eclésia, querido, é uma assembleia convocada para fora. É a ideia de um povo que é retirado de um lugar desfavorável para outro lugar superior com uma missão a realizar. Então, queridos, igreja não é prédio. A palavra diz que Deus não habita em tendas e nem em templos feitos por mãos humanas. Olha só que coisa. No Velho Testamento, o máximo que a gente ia conseguir ver eram as pessoas dizendo assim, eu vou ao templo, mas nunca vou à igreja.
Nunca vou à eclésia. Porque não faria sentido. Eu dizer vou à eclésia, as pessoas iam olhar para ele e falar assim, que é isso? Tudo, amado, com relação à igreja, a gente vê que funciona dessa maneira. É algo que é tirado de dentro para fora. É algo que começa dentro e vai se expandindo para fora. Vocês estão entendendo, queridos? Começa em mim. Bota a mão assim no seu coração, bota. Diga assim, começa em mim. É de dentro para fora. Quando Jesus, querido, dá um direcionamento para os discípulos, que ele diz o seguinte, ele fala assim para os discípulos, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém era a casa deles, querido. E aí depois vocês vão para Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas começaria dentro de casa. A igreja, amado, começa dentro da tua casa. Começa dentro de você primeiro, dentro da sua casa, e aí você começa a ser canal e abençoar os outros. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão conseguindo entender? Amém? Amém. Amado, eu queria fazer, para que a gente entenda um pouco melhor, eu queria voltar no tempo. Eu queria fazer um rewind. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é? Quantos lembram aqui de videocassete aqui? Vocês lembram de videocassete? Então, tinha um botãozinho ali que você apertava e ele voltava a fita. Agora com essa coisa de CD, DVD, você vai passando ali os quadros. É rápido. No vídeo não era assim não, viu, queridos? Ele tinha que voltar até o ponto que você queria. Amém? Vamos voltar então no tempo? Amém, amados? Como é que era antes? Antes, amado, escreva por favor. O homem estava desconectado de Deus. Escreva. Efésios 2:1 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Querido, prestem bem atenção, porque às vezes a gente olha e vê isso aqui e fala assim, isso aqui é muito pesado. Como é que eu estava morto se eu conseguia ir para o meu trabalho? Eu continuava a ir para a minha escola. Como é que eu estou morto? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, querido. Só tem vida se nós estivermos conectados em Jesus. Estão conseguindo entender? Só tem vida se estiver conectado. Diga assim, só tem vida se estiver conectado. Hoje aconteceu algo tremendo comigo. Estão vendo esse boletim aí que está na mão de vocês? Nós fomos imprimir. Quando eu olhei para a impressora, eu tinha ligado ela. E quando eu olhei para a impressora estava toda apagada. Eu olhei para minha esposa e falei assim, o que aconteceu aqui? O que houve com a impressora? Ela falou, não sei, eu não mexi. E aí eu olhei e aconteceu algo assim, amado, tremendo. A impressora estava desconectada. Se não estiver conectado, não funciona. Assim é as nossas vidas, queridos. Se nós não estivermos conectados com Jesus, não há vida. Você pode ir trabalhar. Você pode ir para a escola. Você pode viajar. Mas você vai estar morto, amado. Você vai estar morto. Por que, Zeca, que eu vou estar morto?
Porque isso aqui, o que nós estamos vivendo hoje, querido, isso é passageiro. Isso aqui vai passar. Você vai ficar aqui, o quê? 60, 70, 80 anos? E depois? O que é isso perto da eternidade que Deus tem para mim e para você? Estão entendendo, igreja? Amém? Então olha o que acontecia, amado. No Velho Testamento, pelo homem ter se desconectado, escrevam por favor. Deus falava a um homem e este falava aos demais. Deus falava a um homem e este falava aos demais. Amós 3:7. Acompanhe comigo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém, queridos? O homem se desconectou de Deus completamente. E o que acontece agora é que Deus falava através de um homem, onde ele escolhia, onde era escolhido por Deus como sacerdote, como um servo, aquele que ia servir como porta-voz para o povo. Então Deus falava com esse homem, e esse homem falava aos demais. Estão conseguindo entender? Depois isso mudou, queridos. Depois do que aconteceu, escrevam por favor. Deus falou ao homem através do seu Filho Jesus. Escrevam por favor. Deus falou ao homem através do seu Filho Jesus. Acompanhem por favor. No boletim de vocês, Hebreus 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, à destra da majestade, nas alturas. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus veio, querido, e muda a história. Deus muda todo aquele plano. E como era o dia de hoje, Zeca? Escrevam, por favor. Jesus conectou o homem ao Pai e mudou a triste história do homem longe de Deus. Então o que acontece? O homem desconectado. Deus levanta um homem. Deus levanta um homem para que esse homem possa falar a outros. Para que esse homem possa falar a outros. Chega um certo tempo da história onde Jesus aparece no cenário. Jesus aparece no cenário, querido. E ele muda aquela história e ele agora é a ponte. Ele chega para falar assim, acabou. Agora, o Pai não quer falar simplesmente com um homem só. Agora Deus quer falar com todos. Agora Deus não quer mais falar simplesmente com um. Deus quer entrar na tua casa, querido. Deus quer entrar na tua família. Deus quer entrar no teu colégio. Deus quer entrar no teu trabalho. Deus quer entrar aonde você estiver, querido. Amém? Glória a Deus, querido. Olha o que aqui diz. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 2, versículo 4 em diante. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido? Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus. Amado, Deus vem, muda a história completamente. Muda completamente o quadro. Por que, Zeca? Eu era merecedor disso tudo? Porque eu sou bom? Acabamos de ler aqui no versículo: pela graça sois salvos. Graça é um favor que eu não merecia. Sabe o que a gente merecia, querido? Morte eterna. Nós merecíamos estar naquela cruz onde Jesus esteve por mim e por você. Vocês estão conseguindo entender, queridos? Amém? Glória a Deus por isso. Olha o que diz, querido, João 7,33. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Jesus aparece no cenário, muda a história completamente. E agora ele fala assim: estou indo embora. Fiquei um pouco de tempo aqui com vocês e agora estou indo embora. Agora estou indo embora. Era para o povo olhar, querido, e falar assim: e agora? O que vai acontecer? Jesus esteve aqui, fez milagres, prodígios, maravilhas, fez algo tremendo, queridos, nas nossas vidas. E agora? Você tem ideia? Escreva no seu boletim, por favor. Mesmo partindo, promete estar presente. Mesmo partindo, ele promete estar presente. Você tem ideia como é que Jesus ia estar presente, querido? Você pode me falar assim: Zeca, Deus é Deus e Ele está em todos os lugares. Mas existe uma maneira mais precisa de falar isso. E a gente vê isso em Mateus 28, o versículo 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Escreva no seu boletim aí: como? João 14, do versículo 16 e diante: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, e não vos deixará órfãos. Voltarei para vós outros, queridos. Jesus vai, sai do cenário e fala assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Porque essa obra que vai ser entregue na mão de vocês não pode ser feita por mãos humanas. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele não vai ficar só em volta de vocês, não. Ele vai morar dentro de vocês. Vocês vão passar a ser igreja. Vocês vão passar a ser igreja. Estão começando a entender, amados? Igreja sou eu. Igreja é você que tem o templo, que é templo do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo habitando em você. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O Espírito Santo, amado, ele passa a habitar em nós. Escreva no seu boletim o que eu já acabei de falar: somos igreja. Somos igreja. Somos igreja. Aleluia. João, capítulo 14, versículo 17 fala assim: porque Ele habita convosco, estará em vós. Olha só. Ele habita convosco, estará onde? Em vós, queridos. 1 Coríntios 3,16: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, queridos. Nós somos templo do Espírito Santo. A igreja é a assembleia
fora, escreva: uma raça nova e eleita. Olhem aqui para mim um pouquinho. Vocês tinham ideia? Vocês têm ideia de quem vocês são? Vira pro irmão do lado e fala assim: querido, você é um espetáculo. Querido, você é um espetáculo. Amém, querido? Querido, você é um espetáculo de Deus. Você é um espetáculo, querido. Às vezes eu pergunto para a pessoa: você sabe quem você é? Claro, amado, eu sou cristão. E aí? É que aí que quando eu morrer eu vou pro céu. Que isso, amado? Só isso? Cutuca o irmão do lado assim com amor, fala assim: se liga, querido. Se liga, rapaz. Se liga, querido. Amém? Olha o que aqui diz 1 Pedro, querido, 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é isso, querido. Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é santo do Senhor. Sabe o que nós somos mais? Sabe o que a igreja é mais, querido? A igreja é o corpo de Cristo. Olha o que diz, Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja, querido. Sabe o que você é? Você é a habitação de Deus. Escreva, por favor. Você é a habitação de Deus. Efésios 2:22 diz: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém, amados? Sabe o que mais que você é? Escreva: você é a plenitude de Cristo. Você é a plenitude de Cristo, querido. Olha o que diz Efésios 1:23. O qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você, igreja, você é a família de Deus. Escreva: você é a família de Deus. Efésios 2:19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, amados. Sabe o que você é, igreja? Escreva: você é a esperança da glória. Você é a esperança da glória. Colossenses 1:27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a igreja, a esperança da glória. Amém, amados? Amém? Glória a Deus, querido. Você é tudo isso, você é um espetáculo de Deus. Você foi feito, querido, para ser canal de bênção. Você foi feito para resplandecer a glória de Deus na tua geração, querido. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão aqui? Amém? Glória a Deus. Está todo mundo firme aí? Zeca está gritando muito ou não? Não, tá bom. Pouquinho, né? Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe o que acontece, amado, com a igreja? Escreva, por favor, no boletim. Escreva: a igreja recebe a multiforme sabedoria de Deus. Você sabe o que é receber a multiforme sabedoria de Deus? Você tem ideia do que é isso, querido? Quantos já tiveram a oportunidade de ver um diamante? Já viram um diamante? Nem que seja por televisão ou por foto. A multiforma quer dizer que ele tem várias faces. Certo? Se entrar uma luzinha por uma daquelas janelinhas do diamante, você sabe o que acontece? Faz assim, ó.
olha o que a luz acontece. Ela resplandece em todas as janelas do diamante, amado. Em todas as janelas do diamante. Deus quer fazer isso com a tua vida aqui. Deus quer que você resplandeça a glória de Deus pela tua face, pelos teus olhos, pela tua boca, pelo teu nariz, a tua orelha. Deus quer que você exale o perfume de Cristo, querido. Amém, igreja? Olha o que diz Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha para mim um pouquinho. Você sabe o que quer dizer toda? Toca o irmão do lado, pergunta assim: querido, da onde você veio, hein? De que país você é? Aí pergunta para ele assim: no seu país, o que significa toda? Agora responde para ele: o que significa? Toda significa toda, querido. Você não entendeu? Vou ler mais uma vez para você entender. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Amém, queridos? Presta atenção. Aqui está dizendo, querido, que não é para você se preocupar com seus problemas, porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção, toda, em Cristo Jesus. Isso já foi provido. A provisão, querido, já veio. Balança o irmão do lado, fala: a provisão já veio, querido. A provisão já veio, querido. Amém, amados? Agora, não sei se vocês conseguem entender isso aí, porque no versículo nós vemos que Ele derramou abundantemente sobre nós. Sabe o que quer dizer abundantemente? É assim: Ele vai enchendo. Ele vai enchendo. Ele vai enchendo. Ele vai enchendo. E aí Ele transborda. E aí começa a derramar. Será que Deus, Ele é desperdiçador? Será que Deus gosta de desperdiçar coisas, por isso que Ele transborda? Presta atenção. Jesus, certa ocasião, Ele, por 2 vezes, Ele multiplicou os alimentos. Vocês lembram disso? Os pães e os peixes? Estão lembrados? A primeira vez, a palavra diz que sobraram 12 cestos. A segunda vez sobraram 20. Vocês têm ideia do que Jesus mandou fazer com o que sobrou? Ele mandou jogar tudo fora, foi isso? Ele mandou fazer o quê? Ele mandou recolher. Recolhe. Recolhe. Você sabe por que Deus transborda abundantemente você, querido? Eu vou explicar para vocês. Para que você dê aos outros, querido. Deus transborda. Deus quer derramar sabedoria e poder na tua vida. E quer que isso transborde para que você dê aos outros, amado. Para que você possa ser canal de bênção na vida de outros. Você tem ideia quantos necessitados tem na rua? Você tem ideia quantos aí na rua precisam de cura?
Quantos aí na rua estão com o casamento destruído? Deus transborda na tua vida para que você dê a estes. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, amados. Deus não trabalha como trabalha o homem. Isso às vezes é um pouco difícil de nós como seres humanos entendermos como é que Deus trabalha. No princípio da criação, Deus começou a criar tudo e fazer as coisas, como por exemplo, quando Ele diz que se faça, seja feito os animais conforme cada um a sua espécie. Deus ali estava sendo direto, não estava? Com a vinda de Jesus, Deus muda a história. Deus muda o quadro completamente. E o que acontece agora é que Ele começa a trabalhar, sabe de que maneira, amado? Ele começa a produzir contrários por meio de contrários. Zeca, eu não entendi. Vou explicar para vocês. Agora, querido, ele começa, tem morto, ele começa a ressuscitar. Tem doente, ele começa a sarar. Estão conseguindo entender? Onde era a causa, ele traz bonança. Traz aquela tranquilidade, aquela calmaria. Onde havia luta, Deus dá a vitória. E vou te falar, na grande maioria dessas lutas aí, pelo menos na minha vida é em 100%. Se eu fosse lutar sozinho, eu ia perder todas. Eu ia perder todas, querido. E Ele agora, amado, te levanta e me levanta como mais do que vencedor, querido. Ele quer te colocar por cabeça e não por cauda. Ele quer te colocar por cima, amado, e não por baixo. Amém, igreja? Amém. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus trabalha dessa maneira. Preste bem atenção. O povo de Deus escravizado no Egito, 400 anos. Ele levanta um homem chamado Moisés e fala assim: Moisés, vai lá e tira o meu povo. Você vai ser o porta-voz. Você vai ser o cara que eu vou usar para tirar o meu povo de lá. Você vai falar com o faraó. Vocês têm ideia de quem era Moisés, querido? Moisés era gago, querido. Moisés era gago. Vocês têm ideia disso? Como é que uma pessoa gaga vai falar diante de faraó? Me diz isso aí, querido. E olha o que ele fala para Moisés. Moisés fala assim: ok, Deus, eu vou lá, vou falar e falo que quem me enviou. Deus fala assim, diz que o eu sou te enviou. Que isso, querido? Imagina alguém chegar lá na tua companhia: querido, eu vim fazer aqui um pick-up. Ok. Você vem amando de quem? Eu vim amando do eu sou. Não, se você é ou se você não é, querido, eu não sei de nada disso, mas quem te enviou? O eu sou. Está conseguindo entender, querido? Vocês estão conseguindo entender como é que Deus funciona? Como é que Deus trabalha? Quando o povo de Deus entra, querido, atravessa o Rio Jordão e entra em Canaã, eles dão de cara com uma cidade chamada Jericó. Sabe qual foi o plano de Deus para acabar com Jericó? Para derrubar os muros de Jericó? Ele disse ao povo: rodeia a cidade por 7 dias. E depois toque a trombeta. Agora me diz, filho, sinceramente, trombeta é arma de guerra? Rodear muro vai fazer muro cair aonde, querido? Está conseguindo entender, igreja? Amém. Repita assim: Deus produz contrários Deus produz contrários
por meio de contrários. Amém, amados? Glória a Deus. Então ele começa a fazer isso, querido. Ele começa a fazer isso mediante a morte, a vida, mediante a desonra, a glória, mediante o pecado, a retidão, mediante a maldição, a bênção, mediante a fraqueza, força, querido. Amém, igreja? Amém. Agora escreva no ponto 3, por favor. Porque você pode me perguntar assim, Zeca, ok, Deus vai derramar isso sobre a minha vida, mas agora, para que é isso? O que eu faço com isso? Escreva no ponto 3. Esta multiforme sabedoria deve se tornar conhecida. Escreva, por favor, conhecida. Efésios 3:10 diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Mateus 5, do versículo 14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, querido. Deus derrama sabedoria, Deus derrama poder sobre a sua vida. E esse poder, meu amado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que essa sabedoria se torne conhecida. Você tem que fazer com que isso se torne conhecido. Você entra num lugar, já entrou num lugar assim pesado, parece que o ambiente está... Você já teve a oportunidade de entrar num lugar assim, você até se sente mal lá dentro. Né? O ambiente parecia estar, a atmosfera parecia estar meia... O éter parecia, o céu parecia estar fechado ali, né? E estava, querido. Porque agora você entrou. Você entrou, querido. Quando você entra, os céus têm que se abrir. Quando você entra, querido, os demônios têm que pular fora. Quando você entra, amada, a pessoa tem que olhar para você e conseguir ver a glória de Deus resplandecendo através do teu rosto, amado. Ou você é daqueles que entram no ambiente e você se contamina com o que estão fazendo. Deus te levantou, querido, para você fazer diferença nessa geração. Deus te levantou para você ser um ser diferente. Não é para viver como o mundo vive. Não é para viver como o mundo vive, querido. Estou com um problema no casamento. O mundo diz, não deu certo, separa. A Bíblia diz, o que Deus uniu não separe o homem. E que Deus abomina o divórcio. Você tem que ser esse, querido, que abomina, que chega na tua casa. Você tem um dicionário. Você tem dicionário em casa? Você abre, procura a palavra divórcio e risca ela de lá. Depois você apaga ela da tua vida. História de casamento não deu certo, não pode haver na sua vida nem na minha. Porque agora nós somos diferentes. Nós agora somos templo do Espírito Santo. Nós agora temos que resplandecer aquilo que Jesus resplandeceu, querido. Você pode falar, Zeca, mas Jesus é Deus. Amém. Jesus é Deus, mas ele se esvaziou, amado, ele se tornou homem. E sabe o que ele falou? Que nós íamos fazer coisas iguais e até maiores do que ele fez. Você tem ideia do que é isso, querido? Você tem ideia? Olha aqui para mim.
Você tem ideia do poder que habita em você, amado? Você tem ideia disso? A gente tem que começar a olhar para essas coisas, amado. A gente tem que começar a olhar para essas coisas. Às vezes eu recebo essa palavra, olho para essa situação toda, ok, Zeca, tem que ser conhecida, mas eu estou tão ocupado, tenho muito trabalho, eu tenho tantas lutas, tantas dificuldades ao redor de mim. Quando é que eu tenho que começar a fazer esse trabalho para que a sabedoria de Deus seja conhecida? Você quer que eu te diga, querido? Amém? Vocês querem que eu diga? Eu vou dar um tempo que é para vocês respirarem. Respira fundo agora, respira. Respira fundo. Amém? Escreva no seu boletim. Agora. O tempo é hoje, querido. Escreva. Agora. O tempo é hoje. Olha o que aqui diz Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. João 2,18 diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Hebreus 3,15. Quando se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Querido, o tempo é hoje. O tempo é hoje, meu amado. Eu um dia, amado, fiquei sabendo uma história de um pastor, certa ocasião, que chegou e ele falou o seguinte: eu estou tão ocupado que eu tenho que parar pelo menos 2 horas para orar. Aí você fala assim: Zé, isso não faz sentido. Se o cara está muito ocupado, como é que ele vai arrumar tempo para parar 2 horas? Querido, quando você para 2 horas, Deus multiplica o teu tempo. Quando você para resplandecer a glória de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que você faça, para você fazer com que essa sabedoria seja conhecida, repita assim: eu sou canal. Passa por dentro de você, querido. Passa por dentro de você, amado. Está com problema no seu casamento? Começa a ministrar em outros casamentos. A bênção vai passar por você, querido. Você está numa onda aí, enfermidade. Está doente toda hora. Faz o seguinte, querido, vai urgentemente para o hospital e começa a orar por enfermos. A bênção de saúde vai passar por você e você vai receber a bênção, amado. Amém, queridos? Aí você pode falar: Zeca, mas a pessoa está doente e vai orar para o enfermo? Ele produz contrário por meio de contrários. A palavra diz assim: a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Com amor, tá, mano? Para não espantar o irmão, com amor. Toca no irmão do seu lado, toca com ele, pergunta para ele: você está bem, querido? Está tudo bem com você? Está tudo tranquilo? Diz para ele assim: é agora, é hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente entra no ponto 5. Escreva, por favor, qual é a dimensão desta obra. Qual a dimensão desta obra? Efésios 3:10. Para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Não há limite, querido. Quando você, a igreja, se permite ser transmissor dessa multiforme sabedoria de Deus, o resultado do serviço, querido, sabe o que é? É que você começa a abalar o mundo espiritual, querido. Quando você ora, os céus se movem, o inferno treme e coisa nova acontece na tua vida, mano. Declara assim, levanta a sua mão. Fala assim, quando eu oro, os céus se movem, o inferno treme e coisa nova acontece na minha vida. Amém, amados? Glória a Deus. Você foi chamado para isso, querido. Você foi chamado para abalar os infernos. Um dia, conversando com uma pessoa, eu falei para ela o seguinte. Ela ficou até um pouco assim assustada. Eu falei assim para ela: tem uma foto minha lá no inferno. Escrito assim: procura-se. Vivo ou morto? De preferência morto. Ah, lá, querido. Mas essa foto está coberta no sangue de Jesus. Amém, queridos? Quando você entregou sua vida ao Senhor, quando você se batizou, quando você começou a caminhar no reino, o que aconteceu aqui no inferno, querido? Foi posto uma foto sua. Mas a palavra diz, em 1 João, no capítulo 5, que os que são de Deus, o maligno não toca, querido. Você é a igreja, amém? Você é a igreja, querido. A palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Eles se levantam, amado, e se levantam para cair. Não tem jeito, querido. Vai se levantar e vai se levantar simplesmente para cair. Porque você, querido, é feitura de Deus. Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é santo do Senhor. Você foi separado, amado, para resplandecer a glória de Deus. Para passar por dentro de você, amado. Você ser canal do poder dos poderes. Você tem ideia do que é isso, querido? O que habita dentro de você, amado, é o poder dos poderes, amado. Está conseguindo entender, igreja? Ou estou indo rápido demais? Está na bênção? Está todo mundo aí? Glória a Deus. Amém. Vamos ver isso então, amados, de forma prática. Glória a Deus. Como é que eu faço isso de maneira prática? 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aí tem 2 pontos que nós vamos pausar neles. O primeiro, escreva no seu boletim: servindo o meu irmão. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse ponto. Porque aqui muitas pessoas se paralisam aqui no serviço. Sabe por quê? Porque o ser humano, por si mesmo, ele é egoísta. Para ele fazer alguma coisa para alguém, ele pensa sempre o seguinte: o que eu vou ganhar em troca? Ele está sempre pensando qual é a vantagem que ele vai ter. Você não fique triste comigo não, viu, amado? O ser humano é egoísta, não tem jeito. O ser humano tem aquela coisa de que é meu.
Já viu criança pequenininha que tem lá o seu brinquedinho? Aí vem um amiguinho. Aí vem pegar o brinquedo. A criança faz o quê? É meu. Às vezes a gente age assim, querido. Vamos fazer o seguinte aqui? Vamos fazer o seguinte. O que for seu, você separa, tá bom? O que você for levar, quando você morrer, é seu. Então você vai, amado, quando você entrar na sua casa, você separa o dinheiro que você puder, a roupa que você puder, os CDs que você puder, tudo que você puder levar quando você for morrer, isso é teu. O resto, querido, não é. O resto, querido, não é seu. Parece que é, mas não é seu. Não é seu, querido. Não é seu. Deus te deu com um propósito. Esse propósito é para você servir. É para você ajudar o irmão. É para você ajudar o próximo, querido. É por isso que Deus te deu e transborda na tua vida. É por isso que Deus faz o que faz, amado. É por isso que Deus faz o que faz, amado. Você sabe o que é que o egoísmo faz com uma pessoa? O egoísmo, ele isola a pessoa. A pessoa se torna ingrata. Preste bem atenção, que a palavra fala. A palavra fala, mano, que um servo de Deus chamado Davi, você lembra de Davi? Davi, querido, e seus homens, eles serviram muito um outro homem chamado Nabal. Quando Davi foi pedir algo em troca, olha o que acontece. Davi precisava de algo. Olha o que diz 1 Samuel 25:11. Olha o que Nabal diz aí. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes, que degolhei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vem. Querido, presta atenção. Cara, inclusive é mentiroso, que Davi tinha feito aqui muita coisa por esse homem. Olha o que o egoísmo faz com a pessoa. Sabe o que acontece, amado? Se fosse o rei Saul, o cara tinha aberto as portas. Tinha falado assim, você é meu rei, você pode pegar tudo aí, querido. Mas era Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Mas não era rei. Estão conseguindo entender, igreja? Vocês estão conseguindo entender? Presta bem atenção, querido. O egoísmo endurece a mente e petrifica tudo. Olha o que diz 1 Samuel 25:37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. O egoísmo, amado, ele anula o amor de Deus. Não sabe o que é dar. Ele não sabe, amado, ser grato. Não sabe retribuir. Nem acredita, amado, que alguém pode lhe ajudar sem interesse algum. Igreja, a gente tem que aprender a servir. Presta atenção que Davi, quando ele foi ungido rei de Israel, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi servir Saul. Ele foi servir Saul, querido. Queriam matar Saul.
Queriam matar o rei Saul e Davi falava assim: não mata esse homem não, que tem muita coisa ainda para eu servir esse homem. A Bíblia fala de muitos exemplos. Fala de muitos. Outro que eu posso trazer para vocês é Elias e Eliseu. Elias, querido, recebeu a unção dobrada. Por quê? Porque serviu Eliseu. Serviu Elias. Serviu. Josué, querido, comandou o povo de Israel para entrar na terra prometida. Porque serviu Moisés, amado. Nossa igreja lá em Portugal, quando a gente vai lá, a gente procura ver a quem que a gente pode servir. Onde é que eu posso servir? A quem eu posso servir? O que que eu posso ser útil? De alguma maneira. Nem que seja levar um copo d'água para o irmão, querido. Sabe por quê? Porque aquele irmão, amado, tem uma unção que eu quero receber. Amém, amados? Deus derramou sobre a vida dele. Você serve aquela pessoa e a unção cai sobre a tua vida. Está entendendo como é que o reino funciona, querido? Amém, igreja? Estou vendo vocês assim um pouco desanimados. Eu acho que o povo está, rapaz, não sei não. Zeca está gritando muito. Estou pegando pesado, igreja? Não. Não? Tá bom? Glória a Deus. Posso continuar? Amém? Eu vou terminar de pregar ainda hoje, viu? Não vou virar a noite não. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Zeca, como é que eu sirvo o meu próximo? Como é que eu vou servir? Escreva no ponto 2. Conforme o dom que recebi. Conforme o dom que recebi. Olha o que aqui diz 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, querido. É para você servir o outro. Com muito amor, toca o irmão que está do seu lado. Fala assim: conte com os meus dons e os meus talentos para te ajudar. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos servir uns aos outros. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse dom que você recebe, querido, não é para você. Ele passa por você. Deus te abençoa porque você faz uso disso em prol do reino. Mas não é para você não, querido. Isso não é para você. Conseguindo entender, querido? Isso não é para você guardar para você, botar embaixo do braço e levar para casa não, querido. Hoje eu fui no culto. O culto estava uma benção. Recebi uma unção. Vou chegar em casa agora, boto dentro da mochila e guardo dentro do guarda-roupa. Não é para fazer isso não, querido. Não é para guardar. É para resplandecer. É para brilhar, mano. Deus te levantou para que você brilhe na tua geração, mano. Amém, queridos? Glória a Deus. Escreva. Ponto 3. Sendo bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Sendo bom despenseiro. Não sei se vocês sabem, falei aqui isso no culto passado, vou só dar uma relembrada a vocês. Despenseiro de Deus. Despenseiro é aquele que tem a chave da despensa. É aquele que tem a chave de onde você guarda a comida. Despensa é isso, viu, amado? Despensa é o lugar onde você guarda a comida.
Só que na despensa de Deus, o alimento lá é espiritual, querido. Tem tudo lá para suprir todas as suas necessidades. E depois é que eu vou suprir as minhas necessidades. Agora você vai usar a despensa para suprir a outros, querido. Quantos necessitados chegam diante de você? Quantas pessoas, amados, chegam diante de você reclamando da vida? Reclamando da vida que está levando, reclamando do casamento, reclamando da família, reclamando do trabalho. E o que você faz? Você faz, mas é difícil mesmo. Rapadura é doce, mas não é mole não. É isso que você fala? Ok. Você tem tudo, querido, para suprir a necessidade. E os necessitados estão fora. Você trabalha, amém, querido? Dentro da tua companhia tem necessitados lá dentro. Sedentos. Eles não sabem nem o porquê que eles estão sedentos. Mas a gente conhecendo o Senhor, a gente sabe que eles estão sedentos por Deus. Na tua escola, nos teus negócios, no teu dia a dia, no meio dos seus amigos. Quantas vezes seus amigos chegam para você, querido, para abrir um problema que eles estão passando, uma dificuldade. E o que você faz, querido? Não, essa dispensa é só minha. Deixa o egoísmo de lado, querido. Quer aprender a deixar o egoísmo de lado? Você tem que demitir uma pessoa. Sabe quem é? Você mesmo. Você vai virar para o seu eu e vai falar assim: You fire. Você está demitido do seu cargo. E aí você pega e bota Jesus ali naquele local, querido. Amém, igreja? Amém, amados? Glória a Deus por isso. A Bíblia fala, amados, a Bíblia fala de um homem chamado Sansão. Esse homem tinha uma força descomunal. Muitas vezes a pessoa fala de Sansão, a pessoa olha e pensa que ele era um cara fortão, aquele cara musculoso. A força não vinha dele não, querido. A força não vinha dele. Preste bem atenção. Olha o que aqui diz. Juízes 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Então, amado, essa força que ele tinha, vinha de quem? Olha só. Vinha de Deus. Era o Espírito do Senhor que enchia-o de maneira tal, com aquele dom, com aquele gift, que ele recebia aquela força tremenda, querido. Só que o que aconteceu, amado, é que ele começou a usar essa força para benefício próprio. Vai falar assim: eu sou o cara. Eu sou o bam, bam, bam. Para traduzir isso vai ficar difícil, viu? I'm the man. Preste bem atenção, querido. Olha o que é que diz. Juízes 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, portanto o menino será nazireu, consagrado a Deus
desde o ventre de sua mãe, e ele começará a fazer o quê? A livrar a Israel do poder dos filisteus. Então essa força que foi dada por Deus a ele tinha um propósito. Tinha um propósito, que era livrar, libertar o povo de Deus. E ele usou para benefício próprio. Vocês depois com calma podem ler em casa. A vida desse homem, ele terminou cego, destruído, completamente arrasado. Olha o final da vida desse homem. Esse homem, querido, Sansão, ele não foi um bom dispenseiro de Deus. Ele não foi um bom dispenseiro de Deus. Quando a gente recebe algo de Deus, querido, é com uma missão, é com um propósito. E sabe quem é que vai reconhecer isso em você? Sabe como é que você vai saber que você está fazendo a coisa certa da maneira certa? Olha o que diz 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, querido. São os homens que vão olhar para você e vão falar assim: nele há algo onde eu posso me achegar, e aquilo vai saciar a minha sede, vai acabar com a minha sede, vai acabar com a minha fome. Não estou falando de sede de água ou de fome de pão. Isso pode acontecer também. E se você tiver, querido, ajude. Mas eu estou falando de algo muito mais profundo do que isso. Eu estou falando de algo espiritual. Pessoas com corações quebrados. Pessoas com o espírito completamente abatidos. Pessoas cansadas de viver. Deus quer te usar aí, querido. Deus quer te usar aí. Para isso, tem que começar dentro de você primeiro. É de dentro para fora. Tem que começar dentro da minha vida. Depois isso passa dentro da minha casa. E eu começo a atingir a outros. Por quê? Vai enchendo. Vai enchendo. Transborda. Quando começar a transbordar, querido, está na hora de dar. Está na hora de dar. Está na hora de dar. Amém, igreja? Amém, amados? Você é a igreja de Jesus, amém? Você foi canal, querido, escolhido por Deus para ser abençoado, para ser abençoador, para mudar essa geração e refletir nas próximas gerações e atingir, querido, os céus, amado. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, querido. Eu quero orar por vocês. Querido, Deus quer que nós sejamos canal de bênção. Deus não quer que nós sejamos. O problema é que muitas vezes a gente quer ser a fonte e não o canal. Ou é 8 ou 80, sabe? Eu quero ser a fonte. Eu não sou nada para ser alguma coisa, eu quero ser a fonte. A fonte é Jesus, querido. Nós temos que estar conectados nele. E sermos canal para jorrarmos, para começar a transportar aquilo que Jesus te deu na vida de outros. Amém, queridos? E isso se faz quando a gente serve o irmão.
Quantos aqui já tiveram a oportunidade de andar com aqueles jipes no meio daquelas trilhas? Ou já viram isso através de televisão? Você passa por lama. Não sei se você reparou, aquelas caminhonetes, aqueles jipes, eles têm várias luzes, sabia disso? Querido, deve ter umas 80, 90 luzes ali, um negócio assim, fabuloso. Só que de tanto entrar em lama, sair em lama, entrar em lama, sair em lama, entrar em lama, sair em lama, sabe o que acontece? Você tem ideia? O que acontece com a lâmpada? Com a luz ali? Ela para de sair. Por quê? Está sujo. Está cheio de lama. Não adianta você trocar a lâmpada. A lâmpada está boa. Tem que tirar a sujeira. Para que a luz possa refletir. Tem que tirar a sujeira para que a luz possa refletir, queridos. Baixa a sua cabeça, eu quero orar por vocês.